Bom dia, vou fazer um videozinho aqui que fazia tempo que eu queria fazer, mas dá um pouco de medo de fazer ele, porque as pessoas, né, ficam muito brabas assim, sério, pessoas ficam muito brabas se a gente mexe em algumas coisas que parecem místicas assim. O nome de Deus, a Rainha dos Céus e o terraplanismo religioso. Eu vou tentar explicar as três coisas, inclusive esse terraplanismo religioso. Eu não vou falar daquele terraplanismo que o mundo foi criado, o terraplanismo religioso, tá? Que é o conceito do terraplanismo aplicado à religião, aplicado a conceitos religiosos, como um método de interpretar a religião. Então vamos lá. O nome de Deus. O Antigo Testamento tem lá nos 10 mandamentos, dizendo assim: não usarás o nome de teu Deus em vão. Mas antes dele dizer isso, ele explica assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te dou esses mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que te tirou da servidão, que libertou os escravos. Então ele identifica quem ele é. E é isto que o nome de Deus diz, assim como o seu nome fala sobre você. Eu sou Gaspar. E o meu nome, se você for pesquisar, Gaspar Alexandre Conrad, o meu nome, ele vai indicar a minha história, de onde eu vim, em que escolas eu estudei, como é que era a minha família, como é que era o meu clã em volta de mim, quando eu nasci, cresci, e vai ver o que eu já fiz na vida, o que eu não fiz também. Certo? O nome carrega, de certa maneira, ele indica onde pesquisar a história. Assim é o nome de Deus. Esse nome não aparece antes do livro do Êxodo, da libertação dos escravos. Isso é muito interessante. A história. Aqui esse nome se liga é a libertação dos escravos. Só ali aparece o nome de Deus. Antes ele era chamado, quando na Bíblia aparece antes uma palavra querendo dizer Deus, não aparece esse nome, Javé. Quatro consoantes. Eu já explico por que consoantes. Antes do Êxodo, capítulo 20, antes do livro do Êxodo, Deus aparece escrito assim: Elohim, ou El. Elohim até é o formato da palavra, é plural, deuses, ou El, tipo um resumo assim. Aliás, parecido com Alá, porque também duas consoantes. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, tá? Então é escrito para vocês estão vendo em espelho, porque a câmera fica em espelho, tá? Então, digamos, é escrito ao contrário do português. E só em vogais. Só em vogais não, desculpem.
não escrito em vogais, só consoantes. Tem El, é assim, tipo um X, e um Lamed, tipo um L, que tem som de L. Então poderia ser Al. Olha os árabes, né? Ali, Allah. Então sempre foi escrito El ou Elohim. E com libertação dos escravos, sim. Aí ele diz, meu nome é Sou o que sou. Javé, aparece. Só que nunca aparece escrito assim, Javé na Bíblia. Vocês não vão encontrar. Porque quando falasse nome, o pessoal que escreveu a Bíblia, o pessoal dizia, olha, não pode dizer o nome se tu não conhece. Como tu não pode nunca conhecer Deus, tu não pode fazer imagens, senão tu vai estar. Então não usa o nome de Deus em vão. Só usa se tu estiver bem consciente. Não porque o nome tem um poder mágico. Acho até que muitos deles achavam que tinha poder mágico. Mas não tem, estou usando o nome Javé o tempo todo. Eles não usavam para dar assim uma dignidade de algo muito sério, muito sério. E você também não deveria usar o nome de Jesus em vão, como alguns fazem, né? Se for falar em Jesus, tem que falar sério. Não é verdade? Acontece que o hebraico, como é escrito só com consoantes, o nome Javé está lá escrito, 4 consoantes. Assim, ó. Eu vou ter que escrever de cá para lá, já que eu estou em espelho para vocês, né? De trás para frente, sempre. Um Yod, que é assim, ó. Risquinho para baixo, risquinho para o lado, risquinho para baixo. É uma consoante. É uma espécie de J. Por exemplo, no alemão, o J tem som de I, em várias línguas. Em espanhol tem o som aspirado, Julio, né? Jorge. O português é o único dos países onde essa consoante J tem o som de G. É uma mistura o português também, né? Pensam que é fácil, o português não é. Então, Yod é uma vogal, depois Re, é quase um H, mas fica faltando um pedacinho ali em cima. Aí vem um Val, que é assim, traço para cima e um tracinho para o lado, lá em cima. E daí vem de novo um Re, tipo um H. Não tem vogais. Há uns dias os caras chamados maçoretas, para a gente conseguir ler no ocidente uma língua sem vogais, colocaram pontinhos, tracinhos, pontinhos. E alguns leem esses pontinhos, tracinhos como... Aí botam aqueles pontinhos, tracinhos nesse tetragrama, 4 consoantes, fica Jeová, Yurvu, eu já vi. Não é muito interessante, muito, assim, não faz muita diferença. O importante é saber o que significa. Quem é esse Deus? Qual é a sua história? Qual a sua identidade? Qual a sua personalidade? É o libertador dos escravos. É isso, a personalidade de Deus. De Deus, libertador dos escravos. Alguns dizem Javé, outros Jeová. Portanto, não interessa muito. O importante é saber o que ele fez. Qual a personalidade desse Deus. Qual a sua vontade. Qual é a vontade de Deus. Sempre digo essa pergunta. Qual é a vontade de Deus? Os judeus antigos dizem, não, é Javé, é Yahvé.
não Yehová. Ou pode também ser Yehová. Eu imagino que tem judeus que falam isso também. Mas então ele já teve o nome Elohim. Mas a personalidade dele é Yahvé, libertador dos escravos. E que fica ao lado dos pobres e oprimidos. É o libertador dos escravos. Não é o Deus dos ricos que oprimem, que exploram. Não é. Ele tem um lado preferencial da história. Tá, e aquele segundo, a Rainha dos Céus. Bom, vocês sabem que várias populações tiveram deusas muito poderosas. Eu tenho um livro, ele não está aqui, chamado Gilgamesh, que conta a história de um mito, de um herói, da Mesopotâmia, ali, aquela região ali do Iraque, mas isso há 3.000 anos atrás, tá? 1.000 anos antes da Bíblia foi escrita, mas que inspirou a história do Noé. Ela parece que inspirou mesmo, ela é muito parecida. E lá tinha uma deusa feminina chamada Inanna. Sim, ela é a deusa da fecundidade, de várias organizações sociais necessárias, de vários fenômenos humanos necessários, da natureza também. E havia dentro da população judaica, em grande número, uma deusa feminina chamada Rainha dos Céus. Os profetas nunca se preocuparam muito com ela. Ela era muito praticada. Sim, ninguém fazia propaganda dela, mas ela era praticada. Eles dizem, olha, a população, essa deusa tem tudo que é lugar. Mas eles se preocupavam mesmo com o Baal, com o cordeiro de ouro, quinteleiro de ouro, Mamon, Deus da riqueza. Esses sim faziam mal, faziam muito mal. Eles falavam mal da Rainha dos Céus, porque fazia competição. Mas ruins mesmo eram os deuses ligados a poder, guerra, dinheiro. Esses eram muito ruins. Esses eram chamados ídolos mesmo. A Rainha do Céu foi desaparecendo. Olhem um filme, As Brumas de Avalone. Muito interessante. E o terraplanismo religioso que eu falei. Sabe, terraplanistas são aquelas pessoas que não admitem processos históricos. Elas têm que ter, explicações muito simples e mágicas. Terraplanismo religioso é achar que é um nome que faz uma mágica. Não é o nome, é a personalidade que importa. O terraplanismo religioso não consegue lidar com terra redonda, com si. Eles não aguentam processos históricos. Eles só querem aquelas explicações pequenininhas que cabem no mundo de uma pessoa que não lê, não pensa, não estuda, não faz esforço para entender que a Terra é redonda e que há processos históricos, inclusive de formações das religiões. Querem ver uma coisinha interessante? Esse nome Javé pode ser ligação entre dois deuses de dois povos, o Já e o Vé. O Deus da terra, da agricultura, e o Deus da guerra, da sobrevivência, da luta, da conquista, a favor da vida. Já, pode ser. Mas em todo caso é isso aí. Obrigado, um bom dia.